Olá, quinto ano, olá, entrando aqui na aula de História, ok? Na aula de História hoje, nós vamos estudar sobre cultura e religião dos primeiros povos. Quais são os primeiros povos? Nós conhecemos na aula passada, não é isso? Lá na página 10 do livro de vocês, nos apresentou os primeiros povos. Vamos lembrar deles. São eles os sumérios, que criaram um dos primeiros sistemas da escrita, que foi a tabuleta de argila. Os amoritas, que criaram um dos primeiros códigos de leis, que foi o Código de Hammurabi, no Museu de Louvre. Os assírios, que criaram as cidades de Nínive e Assur, que é imagens de arqueiros no Museu Britânico. E os caldeus, que seriam os criadores do Jardim Suspenso da Babilônia, no Instituto de Arte em Berlim. Então, sumérios, amoritas, assírios e caldeus são os primeiros povos, que é o povo mesopotâmico, ok? Agora vamos estudar a cultura e religião desses primeiros povos. Vamos seguir comigo na página 20. Aqui na página 20 fala sobre a religiosidade no Egito Antigo. Desde tempos muito antigos, a religiosidade faz parte da vida das pessoas. Uma das formas de se perceber essa característica é por meio de arte. Existem muitas esculturas de milhares de anos que estudiosos acreditam terem feito parte da crença das pessoas que viviam naquela época. A religião era um elemento muito importante no Egito Antigo e seus habitantes expressavam a religiosidade em vários momentos da vida cotidiana. As artes, as construções e até as ciências como a medicina era influenciada pela religião. Então a religião tinha assim, um alto poder e era muito respeitada. Os faraós, que são reis e deuses, os egípcios antigos, que consideravam o faraó como um dos descendentes dos deuses, por isso, além de comandar a política, as leis e o exército, o faraó também era muito religioso. Ele morava em palácios luxuosos, onde havia refeições muito fartas e um grande número de escravizados e servos. Geralmente, a morte do faraó, seu descendente mais velho, ocupava o lugar de governante. Então, o povo faraó era um povo assim, muito religioso e com muito luxo, vivia na riqueza, na grandeza. E na página 21 nos mostra a importância das pirâmides egípcias. Vamos ver a importância. As pirâmides egípcias foram construídas para servir como sepultura dos faraós egípcios. E isso como sepultura dos faraós egípcios. No interior dessas construções havia uma sala específica onde o corpo do faraó, já mumificado, que é o corpo morto, era colocado em um sarcófago. Sarcófago era o caixão decorado. Nesse local, objetos importantes e valiosos também eram guardados, pois os egípcios acreditavam que esses itens poderiam ser levados para o paraíso, na vida que teriam após a morte. As paredes eram decoradas com pinturas e cenas da vida eterna. Então, as pirâmides aí, elas foram feitas não como algo decorativo para a cidade do Egito, não. E sim como uma construção de uma para servir como sepultura dos faraós, ok? Além dos egípcios, outros povos construíram grandes pirâmides em grandes épocas diferentes. Um exemplo são os maias, população que habitou territórios do continente americano entre 2.800 e 500 anos atrás. As pirâmides maias foram construídas muito tempo das pirâmides egípcias, há cerca de 900 anos, no território onde atualmente localiza o México. No topo dessas pirâmides havia um templo religioso, com uma sala de oferenda onde eram realizados rituais de adoração aos deuses do Maia. Mais uma construção, que é uma pirâmide, que era específica para a adoração dos maias, do povo também daquela época.
E na página 22 nos mostra aqui a mumificação, os passos da mumificação. O primeiro passo, o corpo era lavado e purificado. O segundo, os órgãos internos dos mortos eram retirados. No terceiro, o corpo era mergulhado em um tipo de sal. No quarto, passava-se um tipo de cola no corpo para então enfaixá-lo. No quinto, o corpo mumificado era colocado dentro dos sarcófagos. E no sexto, No sexto aqui nos mostra, para concluir, que os processos de mumificação possibilitavam que corpos daquela época fossem conservados até os dias atuais. Dessa forma, tornou-se possível obter diversas informações a respeito dos egípcios antigos e seus conhecimentos sobre a medicina. Então, eles faziam todo esse processo aqui de mumificação para poder possibilitar os corpos daquela época para serem conservados até os dias atuais. Esse era um ritual deles. Ok? Bom, vocês farão para mim, como atividade para casa, a página 23, número 1, 2 e 3, o troca de ideias, ok? E também farão a página 27. Então, tem como tarefa as páginas 23 e 27, ok? E no próximo vídeo eu estou entrando com as correções, ok? Nessas atividades, vocês têm que ler o texto, ler, reler, buscar aqui as respostas. Combinado, crianças? Então tá bom. Beijos. Me aguarde no próximo vídeo.